gostaria de encontrar nela própria, só que está buscando no outro. Bom, o doutor Moacir falou em separação. Separação, eu lembro logo de uma questão que arrepia todo homem, mais o homem do que a mulher, que é a questão patrimonial. Não é verdade. Questão patrimonial. Hoje, o patrimônio já está comprometido com a relação estável. Já não há mais necessidade do casamento de direito, nem o casamento de fato, mas a relação estável. Nesta questão, doutora Rosana, essa questão da hora de partilha de bens, a coisa fica brabíssima. A senhora acha que ela é mais caracterizada por um casamento fechado, casamento aberto? As mulheres hoje aceitam melhor essa questão? A minha experiência diz que não. Não, eu contesto. Eu gostaria até de contestar o doutor Moacir como mulher. Eu acho que é muito fácil o discurso dos homens de falarem que as mulheres querem casar. Não é verdade. Eu encontro muitos homens que querem casar também. Então fica um protótipo. Não, mas eu acho que fica um protótipo, e isso é social. As mulheres estão desesperadas para casar, os homens não. Isso não é verdade. Muitos homens hoje querem casar, sim. Eu acho não, mas não é verdade, doutor. Mas eu gostaria de contestar isso, porque fica até uma coisa pejorativa para a mulher, né? A mulher está desesperada para casar. Isso pode ser bom, entendeu? Não estou falando que é ruim. Mas não é verdade, O que a mulher... Posso fazer uma coisa? Posso fazer? Pois não. Olha, preste atenção na resposta da doutora Rosana, mas nós vamos ao nosso intervalo. Enquanto você pensa sobre isso, e você aproveita para telefonar ou passar o seu fax. Vamos voltar a essa questão. Até já. Campeões de audiência, amanhã, 9h30 da noite. Dia 22. Otton Bastos, Giuseppe Oristânio, Denise Del Vecchio, Guilherme Linhares, Sônia Lima, Laerte Morrone, Edson França, Adão Filho, Adriano Stuart, Gilberto Salvio, Adriana Lessa, Benito Carmona, Felipe Martins, Maiara Magri, Leonardo Vilar. O Desafio de Elias. Um grande elenco reunido para contar uma das mais belas passagens da Bíblia. Minissérie inédita, uma superprodução da Rede Record, totalmente gravada em sistema digital. O Desafio de Elias, dia 22. Neste domingo no programa Ratinho Show, 6 carros populares e uma BMW 0 km. Essa daqui, um carro a cada meia hora. Olha, o programa Ratinho Show tá mudado, hein? Tá diferente, mais bonito, melhor para você. Programa Ratinho Show, a cada meia hora um carro popular e no final uma BMW. Essa daqui, vermelhinha, bonita, 0 km para você. Neste sábado é o dia! O Papai Noel Surpresa está no Bom Marché com muitos prêmios pra você. Ofertas até domingo. Arroz Tio João tipo 1, 4,15. Refrigerante Del Rey, 85 centavos. Panetone Bedim, 1,79. TV em cores Vision, 199,90. Segura Peão Estrela, 14,90. Até domingo no Bom Marché. É tudo festa. Neste domingo, Passando a Limpo. Eu vou conversar sobre reforma agrária e o movimento do Sem Terra com o ministro Raul Jungmann. O escritor Mário Prata vai contar como descobriu as vantagens de escrever no spa. E o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, vem para ajudar a entender o terremoto que atinge a economia nas últimas semanas. Passando a Limpo com Boris Casoy. Neste domingo, 10h30 da noite. Oferecimento Caixa Econômica Federal, o banco de uma vida melhor.
De volta, 25ª hora, casamento aberto. E enquanto a doutora Rosana nos responde acerca da questão patrimonial, mas antes ainda, eu vou dizer o que o Aloísio de Maracatu, de Mato Grosso do Sul, nos diz. O casamento aberto foi criado por algumas pessoas para não terem obrigações e deveres, enquanto o casamento tem os seus próprios limites. A Suiane de Corumbá, Mato Grosso, ela faz esse comentário. O casamento aberto acontece quando um dos parceiros não confia no amor do outro. É o que pensa a Suiane. Maria Rodrigues de Butantã. Gostaria muito que o meu casamento fosse uma relação aberta, pois ele está em crise e eu nem sei o que fazer. Faz 8 meses que não temos relações sexuais, não conversamos e eu não sei o que ele pensa. Cristiane de Guarulhos faz uma pergunta para a doutora Carolina, vou guardar aqui. E agora vamos ver o que a doutora Rosana tem para completar o seu pensamento sobre essa questão patrimonial, doutora. Eu só gostaria de colocar, pastor De Velasco, que a questão é muito empolgante, seja como mulher, como advogada, seja como psicoterapeuta. Acho que essa questão envolve a questão de homem e mulher independente de profissão. E eu volto a falar, eu acho que não é verdade que só as mulheres querem casar. Eu acho que tanto mulher quanto homem buscam uma felicidade. E uma felicidade envolve direitos e deveres, sim. E esse é o desejo de todo mundo. Mas eu acho que a sociedade vive um momento de dificuldade de assumir as coisas, de muito egoísmo. Então, acho que isso dificulta tudo. Agora, restringindo a minha área, né, a questão patrimonial. A questão patrimonial, eu acho que existem brigas patrimoniais, sejam homem, sejam mulher. Eu acho que, infelizmente, havendo um radinho a ser partilhado, vai haver briga. Havendo mansões a serem partilhadas, vai haver briga. Por que que fica-se o protótipo de que a mulher briga mais? Porque normalmente a mulher tem os filhos para sustentar. Então ela precisa do dinheiro para sustentar os filhos. Então acho que ficou uma imagem na sociedade ainda hoje de que a mulher que é a chata, que vai atrás, que vai brigar pelo patrimônio. Sim, porque ela precisa sustentar os filhos. Então acho que isso é uma realidade social, pastor. E por isso que eu acho que a mulher briga, tem a fama de brigar mais por patrimônio. E porque tem, né, doutora, uma disputa muitas vezes de gênero, ainda que não haja a questão dos filhos, os filhos já estão criados e tal, do que é de direito. Então eu trabalhei mais, eu trabalhei menos, você fez mais isso, eu fiz mais aquilo. É muito difícil para o homem que trabalhou e a mulher que ficou em casa tomando conta do lar e dos filhos aceitar que ele tem que dividir o que ele amealhou a vida inteira com essa mulher. E às vezes mentalidades antigas também de mulheres. Então, depois dessa sair sem nada, como é que fica? Houve época que era uma grande profissão ser desquitada, né? Separada judicialmente e outras coisas mais. Mas esse de um homem rico e justo, né? Porque de uma certa forma, com a experiência que a gente vê de várias pessoas, quer dizer, não de uma forma técnica, né? Eu sou mais observadora da parte técnica de vocês. Mas o que eu vejo assim, normalmente os grandes patrimônios, que é uma coisa que nunca se discute, os grandes patrimônios normalmente, que requer uma casa enorme, com vários empregados, o papel da mulher num alto executivo, por exemplo, é altamente profissional. Gerencial. Eu, por exemplo, fui interna num colégio chamado Colégio Santa Marcelina, onde as grandes, inclusive eu tenho uma amiga minha que casou-se, a Elizabeth Selmidei, que é embaixatriz e tal, e essa mulher, praticamente a escola, era uma escola que preparava mulheres para serem donas de casa de grandes patrimônios. Então ali tinha a Gabriela Penac, que era da família Matarazzo, quer dizer, as grandes fortunas do interior de pessoas de fazenda e tal. Eu fui parar lá meio de paraquedas, mas enfim, a mamãe foi uma mulher que começou a trabalhar fora, e ela trabalhava no Rio de Janeiro, e eu acabei sendo interna por uma situação, por um desenvolvimento da mamãe, no sentido de liberdade da mamãe, de achar o espaço dela. Então, quer dizer, era praticamente uma profissão. A gente fazia ali cursos que eu usei pouco, uso muito para as personagens, mas eu usei pouco. Agora, eram verdadeiras mansões. Aí, na hora de separar, a verdade é que isso nunca conta. A mulher, na realidade, esse papel, até hoje, ele é muito discutido. Porque o trabalho da mulher ainda não é respeitado. O senhor, por exemplo, colocou uma coisa, as atrizes, né, os artistas, têm essa coisa de ser, tem a fama.
E não é verdade. Quer dizer, todo mundo está discutindo hoje o problema da Xuxa na televisão, de ser casada e não ser casada, do filho ser dela, né, ser só dela porque ela não quer casar. E aí eu pergunto, né, quer dizer, e os homens todos que tiveram filhos adoidados por aí e nunca se preocupou em que... nunca teve essa discussão. Né? O Roberto Carlos assume, o outro não assume, o Pelé não quer assumir. Quer dizer, é muito complicada essa relação. E a mulher, de novo, e não concordo também com essa coisa, que só a mulher. Eu acho que as mulheres do seu consultório, que são mulheres que estão mal amadas, entendeu? Porque na realidade... Eu acho melhor a gente abandonar a mesa. Não, porque tem uma coisa... Não, tem uma coisa que é assim, a mulher fica numa situação sempre assim. Sempre a mulher. Não. É que a gente está no Brasil. Quando eu coloco que a mulher, ela valoriza o casamento, ela quer se casar, ela está valorizando um vínculo, ela quer um ninho. Eu acho que ela tem muito mais desejo para o casamento do que o homem. Pelo que se sabe, pela a mulher, cultura, pela história. Ela olha a família, enquanto o homem, pelo menos é o genérico. Pode ser que eu esteja falando pelo que... a contradição. Olha, e eu me atrevo a dizer que a gente está falando de coisas diferentes. As duas colegas mocinhas estão querendo combater a caricatura de que a mulher quer o casamento a qualquer preço. E o meu colega mocinho está combatendo, porque ele está dizendo que ele não está dizendo isto, ele está dizendo em termos observacionais que, de certa forma, eu também concordo de que, não sei se é socialmente ou se não é, ainda há, ou se é que não vai haver para sempre, uma necessidade de vinculação emocional por parte da mulher e algumas vezes, isso poderia ser visto como uma caricatura, mas também é um dado de observação, do homem ainda sentir o casamento como uma prisão a qual ele não gostaria de se submeter. Isso não é generalização, é que, de fato, acontece isso em muitos casos. Com isso não tem nenhum traço de preconceito na fala. Algumas participações. A Cristiane de São Vicente diz o seguinte: boa noite, amigos. Eu acho que o casamento é a união de duas pessoas que se amam e que querem viver juntas, ou seja, compartilhar a vida a dois. Com certeza não deve ser nada agradável viver o casal em casas separadas, pois o convívio do dia a dia juntos é que fortalece ainda mais o casamento. E o casamento muito liberal não deverá trazer bons resultados. Um grande abraço, fiquem com Deus. O Rinaldo Moura diz o seguinte: boa noite, pastor de Velasco, não acredito muito nesse negócio de casamento aberto. Se nós casamos é para vivermos juntos, nos bons e nos maus momentos. Nota 0 para a mídia brasileira, que pouco divulgou o sofrimento dos nossos irmãos da IURD no Chile. Nota 10, muito obrigado, para o pastor de Velasco, novo âncora do 25ª Hora. Não sou não, Rinaldo. Isso é por... Eu acho que segunda-feira o bispo Renato, o bispo Eduardo Cardoso estará de volta já na segunda-feira. O que é doce dura pouco. E eu tenho aqui a participação, né, do Emílio Menon em duas cartas. Tem gente que, olha, do lado de cá, tem gente que levanta para ir trabalhar. Eu levanto para ir para casa. É uma triste realidade de muitos casamentos, sem dúvida. E aqui, dois casais, né, com luvas de boxe, aqui a campainhazinha, né, vai pem, e os dois dizendo, somos casados. Né? Como sempre, o Emílio Menon dando o seu ar, né, de graça e de muita verdade nas charges que nos mandam. Eu tenho duas perguntas aqui que eu faria, eu vou fazer para o doutor Moacir, ao mesmo tempo que eu faço também para a doutora Carolina. A Cristiane de Guarulhos diz o seguinte: sou casada e tenho 25 anos. Meu marido me tem muito presa dentro de casa e isto me deixa muito sufocada. Eu vou perguntar para ela, que é um negócio de mulher, eu vou perguntar para ela. Me deixa muito sufocada porque estou distante das pessoas de quem gosto. Qual é a vantagem que eu ganho em cima disso? Vantagem? Eu acho que não é bem a pergunta, né? Qual é a situação? Um minutinho que a dona Patrícia de São Caetano diz o seguinte: sou casada há 7 anos e meu marido me traiu com minha melhor amiga. Já brigamos muito, mas não tenho coragem de deixá-lo. E ele diz que também não me deixa.
pois não quer que eu arrume outro homem. Olha que coisa. O que é que eu faço? Gostaria muito de um conselho amigo. Doutora Carolina. Então, a primeira coisa... E também, se por acaso o doutor Moacir depois... A primeira pergunta da mulher que se sente sufocada em casa, eu acho que ela está resvalando num tema que talvez devesse ser tocado, que o Moacir já começou a debater, que é o casamento aberto, que não necessariamente a novas relações extraconjugais, mas certamente aberto ao desenvolvimento pessoal de cada um dos envolvidos. Então, essa moça, essa senhora, não sei, que está se sentindo sufocada, talvez esteja falando que ela não pode ter amigos, que ela não pode ter trabalho. 25 anos. Pois é, ainda mais com a idade dela, que está com tudo e não está prosa, para trabalhar, para estudar, para ter amigos. Não necessariamente, se o contrato mútuo for de exclusividade sexual, é de exclusividade sexual e não se fala mais nisso. Mas isso me parece que tem que ser um pouco ponto pacífico, que não se pode proibir, ao menos que, de novo, seja de recíproca vontade, o outro de ter um desenvolvimento social, um desenvolvimento pessoal, de alguma forma. E talvez por isso ela esteja clamando essa maior liberdade, que não pode ser confundida e, portanto, precisa ser trabalhado no casal também, com provavelmente o fantasma deste marido de que se ela sair para estudar ou se ela tiver amigos, certamente esse marido não vai topar. Mas mesmo que ela tenha amigas, ela vai estar com a possibilidade de estar olhando aí para fora do casamento. Isso também é um outro tema que talvez a gente tenha que ainda está falando, que é o parceiro aguentar saber que ele não está povoando a cabeça do outro 24 horas por dia, que esse outro pode também ter outro tipo de contato com a sua mãe, com o seu pai, com o seu colega de trabalho, com novos conhecidos. E muitas vezes, em alguns tipos de estrutura psicológica mais preso, para falar numa linguagem leiga, há essa dificuldade do outro suportar não ser tão importante ou não ser exclusivo, não só na esfera erótico-sexual, mas em todas. Isso num limite maior, no extremo, a pessoa fica impossibilitada mesmo de aguentar, imaginar que a outra pessoa assiste televisão, por exemplo. E da segunda pergunta, só para ser breve... Ela é casada há 7 anos e o marido a traiu, ela não deixa porque ele também não quer dividi-la. Pois é, e daí eu acho que a gente pode começar a pensar que o casamento deveria estar aberto, é mais um item de abertura, para se requestionar o que estamos fazendo ali. E nesse requestionar, você pode digerir as infidelidades passadas, pode não digerir, pode propor que isso continue acontecendo, contanto que tenha determinadas regras, ou pode propor aceitar e conceber que o parceiro, o cônjuge, se apaixone, mas que não concretize isto, ou pode ainda propor que, eu me lembrei no caminho para cá, pensando no tema, dessas casas de custódia de menores modernos, em que não se tranca a porta. Não, menor de rua, se for ficar aqui é porque quer. Só que na hora que ele está, por exemplo, se livrando do crack, é muito complicado, ele quer se tratar, só que naquele momento ali, ele está numa síndrome de abstinência, ele precisa ir para a rua. E eu acho que o casamento, algumas vezes, pode ter alguma semelhança. Então, algumas horas, você precisa dar uma trancada. Estou com vontade, mas deixa eu abrir mão disso, porque estou fazendo uma escolha. Doutora Rosana, eu estou sofrendo... Carolina. Perdão, doutora Carolina, eu estou sofrendo porque a doutora Rosana está se contorcendo para falar. Ela já não está mais aguentando. Eu vou dar a palavra para ela, então, só terminando essa metáfora, que é das clínicas psiquiátricas, que é a mesma coisa. Claro, o ideal é que a pessoa conscientemente vá se tratar dessa depressão psicótica e o alcoólatra igual. Mas em alguns momentos, então, a casa de tratamento psiquiátrico, então também tem que ter aqueles longos jardins, se a pessoa quiser, vai para a cidade do lado, vai. Só que em alguns momentos precisa mesmo dar uma trancada na porta. Então, eu acho que essa metáfora pode servir de exemplo para a pessoa estar fazendo consigo mesma. Não porque está presa ou porque não pode, mas porque talvez seja uma escolha. Eu vou dar uma trancada na porta da doutora Rosana. Nós vamos para o nosso intervalo e a doutora Rosana vai se tranquilizar e vai voltar, então, para a sua intervenção. Voltamos em seguida. Passando a Limpo, domingo, 10h30 da noite.
Ratinho Show. Fique ligado no Domingão mais legal da TV. Ao vivo, no palco do programa O Casamento do Vocalista Salgadinho e o balanço contagiante do Catinguelê. Os astros da luta livre detonando em combates de arrepiar. Campeões do ringue. Prêmios de montão pelo telefone com pau de sebo. E no quadro Eu Vi Você. Os caras mais malucos aprontam de tudo. E pra julgar esta galera, o crítico Leão Lobo e o pessoal do Pânico. Um festival de sucessos com as presenças do Cara Metade, Peninha, Sula Miranda e José Augusto. Imperdível! O Ratinho vai dar um avestruz de presente pra plateia e apresentar pela primeira vez na TV a incrível Galinha Cantora. Ratinho Show é o bicho, neste domingo, 13h. A grande aventura. Servir o país. Marinha do Brasil. Embarque no mundo da alta tecnologia. Marinha do Brasil e o seu talento. Essa parceria tem futuro. Um dos mais modernos laboratórios para o desenvolvimento de novas tecnologias. Marinha do Brasil, a garra de lutar por um futuro melhor para todos nós. Uma bela mulher transformando a vida de um alto executivo num pesadelo sem fim. Ambição Fatal. Filme inédito com Faye Dunaway. Nesta segunda, 9h45 da noite, em Super Tela. Este Natal, o Mineirão tem um presente especial para a sua família, o cartão de crédito Mineirão. Ligue agora ou vá ao Mineirão e preencha sua proposta. Cerveja Kaiser, lata 46 centavos, bombom especialidades Nestlé 2,38, biscoito Aimoré recheado, coco salpete 44 centavos, whisky White Horse 21,80, panetone Nevares 1,88. E um Feliz Natal para você e para a sua família. Neste domingo, com a bola toda, a melhor equipe de esportes da TV, de olho nas finais do Brasileirão, analisando todos os lances do primeiro jogo entre Palmeiras e Vasco. E ainda, boxe internacional. Você vai curtir os melhores momentos do super desafio peso pesado. Adilson Maguila Rodrigues versus Thomas Mucho Grosso dos Estados Unidos. Com a bola toda, neste domingo, 9 da noite. Já devidamente descontorcionada, consegui falar, a doutora Rosana vai intervir agora na resposta da doutora Carolina. Não, eu só gostaria de falar, pastor, como mulher. Eu falaria a Cristiane, que é uma menina ainda com 25 anos, que essa questão de estar presa, se sentir presa, estar casada, eu acho que é uma coisa tão pessoal. Eu acho que não dá para complicar muito as coisas. Eu diria, já que você pede um conselho, como mulher, esqueça que eu sou advogada, como mulher, se você amar o teu marido, eu acho que um amor, um casamento, uma relação para dar certo tem que ter sacrifícios, perdas e ganhos. Você vai ter que pesar o que é melhor. Se é ficar privada da amizade de amigos, não o tempo todo, mas em alguns momentos, e conversar com ele, eu acho que a coisa básica é o amor. Eu acho que é isso, Cristiane. Com 25 anos, busque a felicidade. E para ter felicidade, eu acho que tem sacrifício sempre. E como mulher, para a Patrícia, eu diria assim, perdoar é um dom divino. Se você vai perdoar o seu marido ou não, só cabe a você perdoar ou não. Acho que fica muito difícil colocar essa questão no ar. Mas eu acho que perdão é uma coisa divina. E se você tiver fé, e se você amar realmente seu marido, eu acho que essa questão pode ser resolvida numa muito boa. E desculpe o contorcionismo todo, mas a questão da mulher me envolve demais. E eu acho que é uma coisa que mexe com a alma da gente. Doutor Moacir. É que se fala, né, quando a Carolina coloca, né, essa questão da jovem de 25 anos e que está vivendo uma relação de controle e tudo mais, eu acho que as pessoas até têm um certo encantamento. A gente chama de amor, mas tem um pouco de encantamento, tem um pouco de paixão, sabe, de deslumbramento com situações novas. O que a gente percebe é que essas pessoas, como é que essa moça vai perdoar um cara que está fazendo o papel do chato todo dia?
o cara que fica todo dia controlando essa mulher para ela não fazer nada. Você percebe? Não é o amor que... Não, mas tem uma coisa que é mais séria. Se fala em perdoar, mas necessariamente para você perdoar uma pessoa, essa pessoa também tem que querer ser perdoada, em primeiro lugar. Agora, você percebe, o que eu acho é que essas pessoas, antes de ir para o casamento, elas tinham que se cuidar, elas tinham que se conhecer melhor, um processo de autoconhecimento, para as pessoas não ir para o casamento no sentido de resolver seus problemas através do casamento. Você vê que tem homens extremamente inseguros sexualmente que vão escolher aquela moça quietinha, passiva, dependente, sabe, que nunca abre a boca, que ela nunca vai questioná-lo, ela nunca vai exigir muito dele. Então, na realidade, ele está indo para o casamento para resolver uma dificuldade sexual. Então, eu acho que as pessoas, muitas pessoas, vão para o casamento para resolver seus problemas pessoais, não é para somar ou para crescer junto com o outro. Essa que é a coisa. Há uma pergunta que eu gostaria de ouvir, a opinião da mesa, que eu acho que responde à indagação de muita gente que está do outro lado. Apenas eu vou ler a participação da Maria de Osasco, diz que tem 56 anos, seu esposo tem 60, tem 4 filhos e agora o marido arranjou uma namorada de 18 anos. 18 anos. E os próprios filhos falam para que ela, mãe, se conforme, porque o pai de 60 arranjou uma menina de 18 anos. A Andréia de Sorocaba, porque toda vez que os psicólogos falam de separação, dizem que a pessoa que se separa porque ela não encontrou o que ela mesmo não tem, não encontrou na outra, né? A Cíntia de Tremembé, meu marido sai 4 vezes por semana para beber com os amigos e eu fico só em casa. Eu estou certa por aceitar essa situação ou não? Quem está certa, eu ou ele? Marcelo de Londrina, Santa Catarina, quando na separação uma das partes não aceita, vai para o litigioso, quanto tempo demora para sair a separação, doutora? Essa é para a doutora, mas antes que a senhora me responda, nós estamos com 10 minutos finais, eu quero ler 3 participações aqui do Alcides do Leme. Olha, Alcides, se eu apanhar aqui o doutor Moacir, a responsabilidade é sua. Eu não quero nem saber. Os homens sempre foram os mesmos, as mulheres é que regrediram. Os homens sempre, pelo machismo, diziam, propagavam, etc, etc. O que aconteceu? As mulheres puseram as manguinhas de fora e mandaram a brasa? Resultado, as mulheres são os fatores maiores das separações. As mulheres querem casar? Sim, desde que haja money. Bye, bye. Só se for as mulheres que ele está conhecendo. Que coisa chata para você estar conhecendo só essas moças. Eu acho que a gente não deveria, como mulheres elegantes, eu acho que a gente não deveria nem responder essa pergunta. Eu acho eu como homem vou responder. Eu acho que ele não gosta muito de mulher. Essa história de homem que só conhece mulher que está afim de dinheiro. Agora tem uma coisa Tome cuidado com o tipo de mulher que você está conhecendo. Que é importante, pastor, que é o seguinte, que é uma coisa que me chama muita atenção. Casamento aberto ou casamento, ou ela falou amor, né? Isso tudo, me cheira não. A gente tem que tomar muito cuidado com o que é idealizado. Idealizações. Né? Então, o que eu vejo, assim, as pessoas vão para o casamento, primeiro momento, assim, se fala assim, eu acho que 2 pessoas, não é só o afetivo que entra. Você conhece uma pessoa, os seus sonhos, os seus anseios, as suas aspirações batem com aquela pessoa. Né? Então a mulher que quer casar, eu acho que de uma certa forma tem razão, acho que ainda no Brasil a diferença econômica, eu acho que faz ainda a mulher achar que a solução dela é um bom casamento, eu concordo com isso, porque isso, a diferença social é muito grande. É muito grande. Então a gente vê, por exemplo, lá fora, um homem mais velho casar com uma moça mais jovem não é visto com bons olhos. Aqui acontece muito e muitas vezes é sim através de um processo de ascensão social. E a gente sabe que a população maior desse país é de um nível econômico muito baixo, então isso acontece. A gente também não pode idealizar esta mulher, a gente tem que respeitar a mulher e ver, só que como uma coisa social e econômica. Agora, a idealização do casamento, eu acho que é o grande desastre, eu não sei se o senhor concorda comigo. Idealizar o amor. Acho que é só isso. A gente fala assim, o que é amar uma pessoa? Agora, que um casamento, se for aberto,
na cumplicidade, se for aberto no respeito à individualidade do outro, se for aberto, é isso que a gente chama de casamento nisso, aberto. Isso está ótimo, hein? Vai chão nisso. É isso que você busca. E não é só o homem e não é só a mulher. Eu acho que são os dois. Tem casais, a pessoa, o ser humano busca isso. Tem casais que quando falam, olha, os noivos se despedem na igreja, estão se despedindo entre si já. Não é das pessoas. Eu vejo muitos noivos se despedirem na igreja, mas não é se despedir dos convidados. Eles estão se despedindo deles próprios. Porque, na realidade, você vê que tem casamentos que, na realidade, eles ocorrem, mas não tem nada em comum. Pessoas do seu círculo de amizade, pessoas que você conhece, que você sente que não houve realmente um crescimento, não houve possibilidade de ter uma escolha sensata. As pessoas se casam por arranjos, para não ficar só, por dependência, por pressão familiar, por interesses financeiros. Enfim, é um monte de situações que a gente tem que começar a analisar, que atrás disso tudo tem um processo de idealização muito constante. E é por isso que as pessoas se separam muito. E a manutenção desse contrato social também muitas vezes é feito em nome do chamado contrato social. Quer dizer, muitas vezes até a possibilidade de haver um casamento aberto, antigamente, não, tudo bem, meu marido tem essa casa extraconjugal. Hoje em dia, quem sabe as mulheres também, muitas vezes porque tem também uma coisa de fachada. Não, temos aqui um casamento, vivemos juntos, mas... Eu, filosoficamente, já que estamos falando filosoficamente, não, vamos viver nesse contrato social aqui, mas cada um faz o que quer, que tenha conveniência, tem os filhos. Eu não acho nem filosófica, nem emocionalmente muito confortável, porque não estamos mais no século passado, em que o casamento estava aqui, o amor estava acolá. Também não precisa ser o casamento, acho que todos nós não estamos falando do casamento papel passado. Então, a mulher, quando procura uma segurança emocional, quando procura uma segurança material, e também o homem, em alguns casamento, casos... quando você está falando em satisfação, quando você fala em sexualidade. Como é que você pode falar num casamento se não falar em sexualidade? Bom, e quando você vê um casal com 20, 30 anos tendo ainda satisfação nessa área, você vê que é um casamento que está crescendo, que está havendo troca. Nós temos 5 minutos para terminar o programa. E eu gostaria de fazer as considerações finais com algumas perguntas que nós recebemos aqui. A Fátima de Fortaleza, de longe, e conseguiu dizer o seguinte, eu gostaria de começar com a doutora Carolina Ribeiro, ela é psicóloga e psicoterapeuta de casais. Muito obrigado, doutora Carolina, por mais uma vez a senhora tomar uns minutos do seu tempo, da sua noite, para estar conosco. Ela diz o seguinte, meu marido tem uma amante, ele vive comigo e com ela. Nós temos filhos, com a amante ele tem um filho de 2 anos. Ele fala que se eu sair de casa... não, essa pergunta é muito mais patrimonial. Eu vou passar para a doutora Rosana Chiavassa, advogado. Muito obrigado, doutora. Ela diz o seguinte, se ela largar o marido, se ela vai perder tudo realmente, ou se ela permanece, aceita, como é que ela pode agir? Muito obrigado pela sua presença, doutora. Eu agradeço a presença, acho que esse tipo de debate tem que continuar envolvendo a questão de casamento, não só homem e mulher, como a nova discussão que está no Congresso, homem, mulher, mulher. Acho que a questão de emoção é uma coisa muito empolgante. A Fátima, eu diria que ela não perde os direitos dela, pelo simples fato do marido ter um amante, mas o filho desta amante terá direito, sim, sobre a herança que eles tiverem, que este marido deixar, sobre os bens que eles adquiriram na vida comum, com certeza, porque filho indiscutivelmente passa a ter direitos hereditários. Doutora Carolina Ribeiro, eu já apresentei a senhora, já agradeci, então eu não vou me agradecer mais. Já estou agradecendo. A dona Lúcia de Caçapava. Após completar 25 anos de casada, descobri que meu marido me traía. Ele jura que, apesar da traição, ele me ama. Estou confusa e não sei o que fazer. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu também acredito, acho que ele não precisaria jurar, que existe a possibilidade dele amá-la, sim. Até porque, nos tempos de hoje, se ele quer continuar casado, por que raios que ele não haveria de amá-la? E talvez, se ele não está mais tendo esse caso, enfim, se ele está revisando o ocorrido, ele esteja pensando que aquilo era um episódio datado, tá certo que datado, 25 anos, datado por um longo período. Mas, enfim, eu pensava de um tempo em que os homens achavam natural o estabelecimento de mais do que uma relação bem estruturada por um longo período de tempo. E se vocês estão podendo conversar sobre isso, e você também o ama, enfim, por que não continuar junto?
E daí, para ser bem breve, eu também gostaria de agradecer a participação no programa. Com minha ex-colega, eu fui atriz 12 anos, com a Tânia, um colega célebre, o Moacir, a Rosana também, minha família toda de advogados, pastor, político, que eu gosto muito. E para dizer de um novo trabalho que eu estou fazendo, aqui sempre a gente tem essa oportunidade de acompanhamento terapêutico para idosos. Sou eu e Angelina Azevedo, que é uma outra acompanhante terapêutico. A gente leva essas pessoas da terceira idade para passeios, teatros, concertos. Então, se alguém quiser entrar em contato, que ligue para 3021-1957, falando com a Angelina Azevedo em horário comercial, 011 3021 1957. Obrigada. Muito obrigado também ao Dr. Moacir Costa, que é médico e psicoterapeuta. Ele acaba de editar este livro, Sexo, Minutos que Valem Ouro, e segundo ele me diz, estes minutos que valem ouro são exatamente aqueles que o homem não consegue se dominar e acaba com a ejaculação precoce. Doutor Moacir, e Vida 2, que foi coordenado por ele também. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença e o Antônio de Vila Formosa diz o seguinte: gostaria de saber qual o conceito de traição, se há traição platônica. Olha, o senhor tem 1 minuto para responder, por favor. Olha, depende da maneira que você sente isso, né? Se é uma coisa compulsiva, você deve sofrer com isso. Agora, essa coisa platônica, pelo próprio nome diz, é algo que não tem aí um embasamento, não tem um envolvimento maior. Eu acho que é uma questão que você deve reavaliar se é um componente compulsivo ou não. Gostaria de lembrar, né, desses 2 livros, nós falamos hoje aqui em casamento, foi um aperitivo, porque o tema realmente é amplo. E esse livro, Vida 2, eu acho que é uma possibilidade de você rever uma série de conceitos relacionados ao casamento aberto, fechado, a questão da sexualidade, as relações homossexuais, enfim. É uma coletânea de artigos que eu, Gicovati, o Gaiarsa, todos nós fizemos um seminário e deu um livro. E esse mais recente, Sexo, Minutos que Valem Ouro, é fruto de um trabalho com homens que não se envolvem emocionalmente e tem aquela famosa síndrome da ejaculação precoce, que é algo que acaba com os casamentos, acaba com a vida pessoal e torna o homem uma pessoa profundamente infeliz. Atriz Tânia Seckler, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de que as suas considerações finais respondessem uma pergunta que foi da produção do programa. Até que ponto a busca da sexualidade, ela acaba por sufocar ou matar a afetividade? Muito obrigado por você ter estado conosco essa noite. Bom, agradeço também, foi uma delícia, foi muito agradável, é gostoso conversar, acho que as pessoas conversam muito. A busca da sexualidade, eu acho que as coisas, elas, na realidade, é uma coisa de equilíbrio, quer dizer, o homem é muito mais erótico, sexual, a mulher é muito mais afetiva. E eu acho que o que as pessoas buscam, homens e mulheres, é exatamente a harmonia, o equilíbrio dessas coisas. Então, o que eu desejo é que as pessoas, né, façam o exercício do amor, quer dizer, como é que vai buscar isso? Né, buscando as suas perspectivas e os seus sonhos, as suas realizações. Eu acho que tem que buscar o equilíbrio da afetividade com a sexualidade. Eu fico devendo uma resposta, doutora Carolina, que eu gostaria muito de falar, mas eu tenho que terminar rapidamente esse programa. Eu quero dizer a você que na segunda-feira estará de volta o apresentador titular desse programa, o bispo Eduardo Cardoso, e o tema vai ser Desemprego na Era do Real. Nós daqui a pouco vamos para Taboão da Serra, onde o bispo Jorge Cunha vai desenvolver uma vigília, sem dúvida nenhuma, que vai tocar o seu coração. E uma coisa que eu gostaria de dizer, a palavra de Deus, entre todas elas, diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio. E se você crê nessa palavra, honre aquilo que Deus pode dar a você, a sua vida, ao seu coração e à sua família. Muito obrigado por ter estado conosco. Eu gostei de estar aqui durante essa semana. Muito obrigado. Renato Barbosa traz para você os sucessos de Roberta Miranda, El Chan e muito mais. Quem sabe sábado especial. Amanhã, 1h30 da tarde. Sucesso é o presente.
raça, força e determinação. Cada vez maior. Record. 98, bem melhor com você. Muito bem, gente querida, gente amiga, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui de volta com todos vocês e essa programação toda especial de hoje, sábado, do seu programa Palavra de Vida. Meu amigo, esse programa que tem a palavra de vida, a palavra de fé para levar até você. Mensagens de otimismo direto para o seu coração, para você ficar ligado conosco aqui no nosso programa Palavra de Vida. Nós também temos o testemunho de uma pessoa que conquistou a vitória e tem a sua participação pelo 215 80 55. Eu quero chamar a atenção agora das pessoas que estão desempregadas. Você que está endividado, você que está aí agora à beira da falência, você empresário que está à beira da falência, você que está enfrentando os mais diversos problemas na sua vida financeira. O nosso telefone para você ligar, você vai ligar a partir de agora, 215 80 55, e uma equipe de fé vai atender você, vai anotar o seu nome na ficha de oração e daqui a pouquinho, às 3 horas da manhã, nós iremos ministrar uma oração muito forte, muito especial por você. 215 80 55, participe conosco nessa programação do programa Palavra de Vida. Vamos agora ao intervalo e já já voltaremos falando mais acerca desse sábado, em nome do Senhor Jesus. Ela veio movida na força do amor do seu coração. Sem ser convidada, entrou na casa de Simão. Na mão um vaso de marroni e os olhos molhados de lágrimas para entrar na história do amor, trazendo perfume para ungir o nosso Senhor. Horas mais tarde o Senhor foi levado àquela cruz. Havia tantas feridas e ninguém para ajudar, mas o vento daquela tarde fria, soprando em toda a colina, trazia espalhando no ar o perfume de amor derramado em nosso Senhor. A perseguição que é universal sofre em todo lugar, na dor de ver o seu líder levado à prisão, na força que existe entre nós, na fé que nos põe de pé, na união que faz todos irmãos, ainda existe aquele perfume espalhado no ar. Ainda existe aquele perfume espalhado no ar. No gesto de nossos pastores que deixam tudo e vão, levados no vento pra onde Deus mandar, na palavra pregada ao que sofre, na fé que cura o enfermo, na oferta trazida ao altar,
Ainda existe aquele perfume espalhado no ar. Ainda existe aquele perfume espalhado no ar. Que a tua igreja, Senhor, seja sempre este perfume. Que o vento do teu Espírito há de espalhar. E ainda que em lutas e perseguições a vida tenhamos que dar, com certeza pra sempre estar.